Bem-vindos. Antes de mais, como terão reparado, na semana passada não lancei nenhum episódio. Acho que tenho uma desculpa legítima, porque foi uma semana em que tive que me dedicar a algo mais importante do que o podcast, sem desprimor para o podcast, porque às 13h45 da madrugada de terça-feira nasceu a minha filha. Esta conversa é com Mariana Mortágua, que é, como todos sabem, economista e deputada do Bloco de Esquerda. E foi uma conversa desafiante a vários níveis. Por um lado, claro, porque a convidada tem um pensamento político inegavelmente sólido, e por isso a convidei para o podcast. Por outro lado, porque a Mariana é provavelmente o convidado desta série de quem estou mais distante politicamente no que diz respeito a uma das questões mais importantes em política, a liberdade económica. Estou bem menos distante noutros aspectos e por isso, aliás, ocupámos grande parte do tempo a discutir a questão da economia. Neste contexto, este foi talvez, sobretudo na parte inicial, o episódio que mais se aproximou de um debate, o que me gerou alguma hesitação na gestão da conversa. Tentei, não sei se com sucesso, equilibrar dois pratos da balança. Por um lado, manter-me fiel ao princípio base deste podcast, que é tentar compreender um determinado tema e, por isso, aprender com cada convidado. E esse princípio, claro, obriga a dar espaço ao convidado e, sobretudo, a recebê-lo de mente aberta. Por outro lado, no entanto, tentei também ser genuíno e assertivo na expressão das minhas ideias, quando divergentes das da convidada, e dar também o contraditório necessário. E esse contraditório, quando o tema é política, torna-se mesmo necessário. Porque, como todos sabemos, e aliás fica patente nesta série de episódios, duas pessoas igualmente inteligentes, informadas e bem-intencionadas podem chegar a visões antagónicas em relação ao mesmo tema. Isto explica-se, claro, pela importância que têm nesse julgamento os diferentes valores individuais de cada um, mas também pela própria complexidade dos factos em análise, que em política são os milhares de aspectos da vida em sociedade e, portanto, de uma complexidade quase infinita. Durante esta intensa 1h20, conversámos então sobre vários assuntos. Comecei por perguntar à convidada sobre a formação do seu pensamento político, que começou em ambiente familiar através do pai, Camilo Mortágua, uma das principais figuras revolucionárias anti-salazaristas, e a quem, aliás, regressámos durante a conversa, pois, eu não sabia, mas esteve ligado a um dos momentos mais conhecidos do PREC. Como já disse, então falámos muito de economia política, começando numa questão que, para mim, devia ser o elemento mais prioritário da política económica em Portugal. A procura, a todo o custo, de maior crescimento económico, de forma a libertar-nos de uma vez por todas do fado de andar sempre a discutir a forma de repartir entre todos um bolo que é de si já demasiado pequeno. Do meu ponto de vista, a evidência empírica, que acho que deve sempre valer mais do que aquilo que gostaríamos que fosse a realidade, sugere claramente que países com mais liberdade económica tendem a ser os mais desenvolvidos economicamente. A convidada naturalmente tem uma visão diferente, o que deu uma discussão muito interessante, durante a qual abordámos uma série de outros tópicos, como por exemplo as causas da falta de competitividade da economia portuguesa, os méritos e os deméritos dos mercados, alguns maus exemplos notórios que têm vindo nos últimos anos do mundo dos negócios em Portugal, a crítica da convidada à financeirização da economia nas últimas décadas, a importância para a convidada de ter grandes empresas nacionais, a, para mim, importância do empreendedorismo, o papel regulador do Estado, nomeadamente no mercado de trabalho, e ainda aquilo que a convidada vê como a mercantilização crescente da sociedade. Fora do âmbito da economia, falámos ainda dos problemas da zona euro e das políticas de austeridade, do conservadorismo social, que também existe em alguns setores da esquerda, o aparente paradoxo do facto de a esquerda não conseguir traduzir, numa hegemonia eleitoral persistente, o predomínio cultural e intelectual que tipicamente tem e um discurso focado na promoção dos direitos que devia cativar a maioria. E pronto, escusado será dizer que foi um episódio muito rico, agora só mesmo ouvindo. Então vou começar isto, eu vou-te fazer Eu acho que a maneira mais gira de começar isto é começar por te pedir para te definires politicamente, quase misturando um bocadinho a tua visão com o caminho que te fez chegar a essa visão. E depois partimos daí. O que é que tu achas? Eu venho de família de esquerda, mas o meu pai não tem uma esquerda teoricamente fundamentada. Portanto, o meu pai é muito mais um anarquista circunstancial do que propriamente um grande estudioso da esquerda mais doutrinária. E entro no Bloco pelos movimentos sociais, e foi nos movimentos sociais que eu fiz a minha aprendizagem de esquerda, e portanto sempre fui por um lado muito mais prático. O que é o feminismo, a luta antirracista, os direitos humanos, etc. E foi só quando cheguei ao Bloco que, e essa é uma falha da minha formação inclusive, provavelmente teórica, mais antiga, ou quando eu era mais nova, foi só quando eu cheguei ao Bloco que comecei a ser confrontada com a variedade de correntes de esquerda teórica, que depois acabei por ir aprofundando, não só na minha vida política, como enquanto economista. E, portanto, eu nunca me consegui definir com nenhuma etiqueta derivada. Estou a perceber, sim. A prática surgiu antes da teoria, né? De certa forma. Nenhuma teoria ou nenhuma filosofia de esquerda. Mas repare, ao dizer isto, eu não olho com nenhum tipo de crítica
a quem se denomina mais marxista, ou trotskista, ou leninista, ou enfim, seja qual for a corrente que segue, até porque eu, se acabo por não conseguir autodenominar-me assim, é porque acho que bebi de todos esses lados. E tendo bebido de todos esses lados e misturando muito as teorias políticas, as teorias de organização de partido com a minha experiência mais académica e com teorias mais académicas, acho que fui bebendo um bocadinho dessa mescla de diferentes perspectivas, sempre num lado muito, muito à esquerda, isso é evidente. Eu quando fiz essa pergunta, eu estava a falar da pergunta que ia fazer, mas depois tu começaste a falar e, portanto, já estamos a gravar, ficou a valer. Mas quando estava a fazer essa pergunta, não estava a pedir-te um carimbo, não é? Até porque eu não acho graça nenhuma. É isso que é caricaturar a pessoa. Estava a perguntar, não é dizer eu sou trotskista ou eu sou... Não, mas há carimbos que são sérios, atenção. Quer dizer, quando alguém se define marxista, certo, isso não é um carimbo que seja caricaturável. O marxismo é uma ideologia tão válida. Mas não se fica por aí, não é? Quando alguém pode começar por dizer eu sou marxista, mas não vai ficar por aí, não é? Vai dizer eu sou... Se me perguntares... Eu sou marxista no sentido em que acredito em relações de capital-trabalho e em relações de poder entre capital e trabalho, e acredito em exploração e acredito numa necessidade de emancipação e de luta contra uma opressão de uma classe capitalista. Eu acredito em classes. Nesse sentido, eu poderia dizer que sou marxista. Tenho depois outras questões mais teóricas com o marxismo, mas portanto eu acho que não devemos desvalorizar as caixinhas. Acho que... Sim, em relação a isso do marxismo e afins, é tentador fazer aquela conversa do associar marxismo ao comunismo, que era o que alguém na mesma posição faria. Não tenho grande paciência para isso, o que eu acho... Ou seja, acho que isso acaba por ser muito menos... por ser pouco útil para perceber, no fundo, qual é... Ou seja, independentemente da história do marxismo, dos regimes a que esteve associado, o que eu achava interessante discutir contigo para este caso, ou seja, para o caso de Portugal... Vendo a coisa de fora, quer dizer, vendo a tua atividade política que eu conheço e vendo o papel que partidos como, por exemplo, o Bloco têm tido, aquilo que eu acho alguma dificuldade de compreender, eu concordo em muitos aspectos, quer dizer, como estava a dizer há bocadinho, concordo, a minha posição está muito na mesma linha em matérias de costumes, por exemplo, e costumes não é só causas fracionantes, ou seja, tem muito que ver com a liberdade da pessoa fazer o que quiser, toca, por exemplo, a questões de género, de forçar uma espécie de uniformização das pessoas e cada um ser como quiser. Aquilo que eu, de uma perspectiva mais macro, aquilo me faz impressão, olhando para um país como Portugal, isto não é verdade para outros países, mas no caso de Portugal, e eu achava interessante ter a tua opinião em relação a isso. No caso de Portugal, para mim parece-me evidente que para nós conseguirmos resolver, para nós nos conseguirmos tornar um país sustentável, e isso até tem que ver com a nossa independência está e eu sou mais ou menos insuspeito de dar grande prioridade a questões de patrióticas ou nacionalistas, mas tem também que ver com a nossa independência. Tens que apostar no crescimento, ou seja, obviamente que a questão das liberdades positivas é essencial e precisas de um Estado providência, ou o que lhe queiras chamar, mas um Estado redistributivo e que permita dar... Lá está, não só as liberdades negativas, que têm muito a ver com as questões de costumes que eu falava há pouco, mas também as chamadas liberdades positivas, não é? As pessoas, não só ninguém as impedir de fazer, mas também terem as condições para fazer o que quiserem. Isso tem a ver com a educação, a saúde e uma série de coisas. Mas o meu modelo mental, o modelo que eu sigo, vê o crescimento a surgir antes disso. É óbvio que tu vais dizer-me, sim, tu podes tentar promover as duas coisas, não é? Tu podes tentar promover crescimento e a cuidado ao mesmo tempo. Mas uma tem que alimentar a outra, ou seja, tu precisas ter uma economia competitiva antes dela se tornar redistributiva, e quase todos os países, quer dizer, se tu olhares... Quem disse? E quem é que diz a ti que a desigualdade está a minar o crescimento económico e a atirar as economias para crises? Não, a desigualdade não está. Está. Como? A desigualdade está. Ou seja, tu tens a mente de um liberal e, portanto, achas que primeiro vem o crescimento e que o crescimento é proporcionalmente inverso à igualdade e, portanto, para ter crescimento nós podemos sustentar desemprego, ou podemos sustentar baixos salários, ou podemos sustentar podemos abdicar de certos direitos em nome de um crescimento. Não é isso. Não é isso o meu ponto. É curiosamente... antagónico e contraditório com a ideia de tu obtens crescimento com desigualdade, mas quando cresceres vais ser igualitário. Quer dizer, isto é contraditório nos termos. Não, tem a ver com o prazo, basicamente tem a ver com o meu ponto. Não há economia mais doente do que a economia desigual. Essa economia não é capaz de crescer. E mesmo se crescer, as economias não crescem por crescer, elas crescem para garantir direitos. E, portanto, uma economia que se alimenta da desigualdade é uma economia
podre, como aliás a história nos demonstra. Mas atenção que eu não estou a dizer que nós devemos ter desigualdade. O que eu digo é que tu, para teres crescimento, os efeitos do crescimento, ou seja, os efeitos de políticas que promovam o crescimento, isso nem tem sequer que ver com a questão de Estado privados. Tens modelos de crescimento que apostam muito no Estado, como são, por exemplo, os casos das economias do Sudeste Asiático. Têm normalmente efeitos a prazo. Quer dizer, e se tu vires na história, tu tens claramente as economias hoje em dia que são desenvolvidas, por exemplo, têm praticamente todas elas Estados grandes. Grandes no sentido não no sentido regulador, mas no sentido do Estado de Providência, do Estado redistributivo. Mas para tu, quer dizer, há aquela analogia que é muito simplista, obviamente, para distribuires o bolo, para teres uma fatia grande para distribuir, tens que fazer crescer o bolo primeiro. E é evidente que isso é verdade. Mas se tu vires historicamente, quer dizer, historicamente, as economias todas que se desenvolveram vieram a ter Estados maiores. Enquanto que economias que tentaram tornar primeiro o Estado maior, muitas delas não se desenvolveram. Um caso óbvio é um caso um bocado caricatural, mas é o caso de Cuba, não é? É um caso fácil para utilizar nesse sentido. Tu tens, por exemplo, o modelo das economias do Sudeste Asiático que eu estava a falar, é um bocadinho assim, não é? É um bocadinho o modelo de desenvolver, focar-se imenso em desenvolver, em gerar crescimento. E depois temos o caso da China, que está a custar um bocadinho e vai um bocadinho contra esta tese, mas tens o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, que foi um caso de uma economia que apostou imenso no desenvolvimento e depois acabou por se tornar não só uma democracia, como um Estado com muito mais direitos, que vieram a seguir a isso. O que eu quero dizer com isto é, em Portugal, para nós andamos sempre, se não tivermos crescimento, andamos sempre à luta, numa espécie de jogo soma nula, em tentar redistribuir um bolo que já de si é demasiado pequeno. E nunca satisfará toda a gente, não é? Imagina, agora fala-se daquela questão não gosto muito de falar da atualidade, mas fala-se daquela questão das propinas, por exemplo. Independentemente da questão se devemos ter propinas gratuitas ou não devemos, claramente nós temos um problema de termos um bolo demasiado pequeno para poder tomar aquela decisão confortavelmente, não é? Se o tivéssemos grande, podíamos estar a discutir na mesma. É melhor ter propinas gratuitas ou isso estraga os incentivos, uma coisa qualquer do género. Mas podias fazê-lo, como os países nórdicos. Nós aqui temos parece que estamos a pôr a carroça à frente dos bois. Eu tenho dificuldade em perceber onde é que é chegar, porque tenho muita, para já porque não há nenhuma evidência empírica que sustente essa tese de que os países primeiro cresceram e depois tiveram Estados. O Estado está no princípio de tudo, está inclusive no princípio da moeda, que é aquilo que faz... Eu estou a falar do Estado social, desculpe interromper. O Estado social tem a sua invenção própria e no seu momento próprio, mas não tem a ver nem... pode ser ligado dessa forma causal como tu ligas à questão da economia. E, portanto, as economias para crescer sempre precisaram do Estado. E a maior parte dos economistas institucionalistas o que procuram precisamente é estudar as relações entre o Estado e a política industrial que fizeram as principais economias crescer. E, portanto, essa relação sempre existiu. É preciso política industrial. A ideia de que o mercado livre produz resultados eficientes é uma monumental treta. E, portanto, para já há essa questão. Não há nenhuma evidência empírica de que tu não precisas de um Estado para crescer. Segunda questão. Um dos principais fatores que faz com que Portugal seja um país estruturalmente atrasado é a sua pobreza. E, portanto, é o facto de ter baixos salários, baixas qualificações, ser especializado em atividades de baixo valor acrescentado, de ser um país muito desigual no acesso a serviços públicos e no rendimento, com níveis de iliteracia brutais para o século XXI e portanto, aquilo que tu dizes que só pode vir a seguir ao crescimento é, na verdade, o que está a impedir o crescimento. Uma sociedade, é isso que Keynes mostrou tão bem, quando fez uma teoria e que revolucionou toda a teoria supply side da lei de Say da economia neoclássica que existia antes dele, que é a ideia revolucionária de que uma economia para funcionar precisa ter procura, e a procura de sociedades desiguais é uma procura que não permite crescimento económico. Mas, desculpa, tu disseste uma série de coisas, com algumas das quais eu concordo, mas não é bem disso que eu estou a falar. Quer dizer, o Keynes tem que ver com a questão do ciclo económico, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, obviamente que o que ele provou, independentemente de depois ter vindo a concluir que aquilo não funciona em todos os casos, provou claramente que o ciclo económico não se reequilibra da maneira que os neoclássicos achavam, isso sem dúvida nenhuma. Mas atenção, eu estava a falar, quando eu falo eu estou a falar do Estado Social, que é
que tem um significado particular. Não estou a dizer, por isso é que eu digo, por exemplo, há modelos de desenvolvimento económico que se baseiam num papel do Estado muito ativo. E por isso, aliás, é que os modelos... Eu não dei o exemplo das economias do Sudeste Asiático por acaso, porque elas chatearam muitos economistas clássicos que achavam que para haver desenvolvimento económico era basicamente o único modelo era com mercados livres e com o setor privado a agir. E essas economias mostraram que não é o único modelo que existe. E eu, nesse aspecto, sou muito institucionalista. Aliás, no outro dia estava... Por acaso é capaz de sair depois desta, mas estava a entrevistar o Ricardo Paz Mamede e falávamos disso e até um bocadinho disto que estamos a falar agora. O que eu quero dizer é... Aquilo que eu estou-te a dizer isto no sentido como alguém que completamente fora do sistema político e que tenta pensar estas coisas... olha para a visão normalmente de quem se situa à esquerda no espectro político. E podia fazer críticas idênticas, não. Fazer outras críticas em quem está à direita, mas sendo tudo esquerda faz sentido falarmos disto. Mas é que tu não estás fora do espectro político, porque tu estás a olhar a economia como um liberal. E, portanto, não, eu estou a dizer que estou fora do espectro político. Fora da política. Ninguém está fora do... Qualquer pessoa que pense política não está fora do espectro político. Ou seja, não há nada que te diferencie de mim ao discutir a economia. Simplesmente temos visões... Não, eu sou eleitor, não é? Políticas diferentes claro, sobre... Claro, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, eu sou eleitor, não é? Eu e outras pessoas, não é? Ou seja, Somos todos. Somos todos, claro, exato, mas só todos nos dois lados. É o que eu quero dizer. Estou a olhar para o que os agentes políticos, quer dizer, quem se candidata a deputados e tudo mais, diz, e aquilo que eu sinto em relação a isso. Atenção, eu estou obviamente a provocar-te intelectualmente, mas também estou genuinamente a tentar perceber qual é a tua visão em relação a isso, porque o que eu vejo muitas vezes vendo a coisa de fora, e eu quase, quer dizer, eu digo isto, eu quase devia ser de esquerda. Por exemplo, tenho mais amigos de esquerda do que de direita. Tenho um amigo que diz que eu sou socialista de armário. Não é verdade, atenção, eu não acho que seja verdade. Mas aquilo que eu vejo, se calhar posso estar enviesado, mas aquilo que eu acho que falta muitas vezes é à visão da esquerda, ou atenção, se calhar à visão aquilo que é dito pela esquerda, não é necessariamente o que pensa, e daí eu quero falar contigo sobre isso, é a noção de que para distribuir é preciso nós crescermos. E para crescer eu implica... digo que para crescer nós precisamos distribuir. Precisamos... É difícil, mas é verdade. Eu acho que, obviamente, quer dizer, ninguém deseja uma sociedade desigual. Uma sociedade desigual, esta era uma coisa que eu falava com o Daniel Oliveira, uma sociedade desigual, e muita gente de direita desconsidera completamente este aspecto, e os Estados Unidos estão claramente a sentir o que é uma sociedade desigual, é uma sociedade doente. Há várias vezes, as pessoas têm mais stress, têm uma série de coisas. Sim. Portanto, sem dúvida nenhuma... Doente e mais permeável a crises económicas e problemas económicos. Ou seja, repara, há tudo e politicamente, quer dizer, tens uma série de uma sociedade desigual, desculpa, então, uma sociedade desigual faz com que tenda a pôr aqueles que têm o poder económico no domínio político. Quer dizer, não há dúvida em relação a isso. A desigualdade é mais profunda que isso. Há um debate muito interessante que está a acontecer hoje. Hoje não, tem acontecido desde o pós-crise, que é um debate sobre estagnação secular. Estagnação secular é um termo fundado por já há bastantes anos por um economista americano e ressurgiu no pós-crise porque ninguém percebia como é que as economias não estavam a recuperar da crise, apesar de teres uma política monetária bastante expansionista e de toda a teoria normal prever que a coisa já estaria bastante mais equilibrada. E uma grande parte das explicações que surgem sobre porque é que as economias não estão a recuperar da crise é por causa das desigualdades. E, portanto, as desigualdades de rendimento que nós tendemos a ver apenas do ponto de vista social, mas não são um problema social, são um problema económico, porque as desigualdades de rendimento têm a ver com padrões de poupança e com padrões de consumo. E padrões de poupança e padrões de consumo são essenciais para os ciclos económicos e para o crescimento económico. E, portanto, o que se está hoje a teorizar, e gente que tu não esperarias que pensasse isso, portanto, economistas neoclássicos nos Estados Unidos, é de que forma é que as desigualdades de rendimento e, em particular, as desigualdades entre trabalhadores e capital, não tenho outra forma de dizer isto, estão a impedir o crescimento económico. Portanto, essa relação que tu assumes que é universal, que é primeiro cresces e depois distribuis, ela não tem que ser assim. Na verdade, tu podes pensar a coisa ao contrário, que é, se tu tiveres uma sociedade capaz de distribuir a riqueza, ela tem um potencial de crescimento maior do que se o dinheiro estiver concentrado e mal distribuído. E o Estado Social serve para distribuir. Bom, eu não queria nada ter esta conversa em termos absolutos, universais, porque nada é universal. São tendências. Agora, eu concordo com o que tu disseste. Mas porquê que são tendências? Já agora deixa-me provocar-te a ti. O que é que te diz a ti que isso é uma tendência? Em que estrela é que isso está escrito? O que eu digo é ser é uma tendência, não é universal. O mundo é demasiado complexo
para a pessoa poder dizer taxativamente que a relação entre desigualdade e crescimento económico é unívoca num sentido ou no outro, absolutamente. Não, dizer, elas autoalimentam-se, como é lógico. Claramente. Atenção, isto é um processo que se autoalimenta. O meu ponto é que é onde é que está o kick-off do processo. Mas atenção, o que tu disseste, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, concordo claramente contigo. Os Estados Unidos é um país que claramente tem um problema no sentido oposto e tem um nível de desigualdade uma estagnação de rendimentos da classe média e que lhe está a criar imensos problemas. O que eu quero dizer em Portugal é, por exemplo, Portugal tem um problema de competitividade. Portugal precisa de crescer. Ou seja, Portugal... Mas a que é que se deve o problema de competitividade português? Deve-se a uma série de coisas e, atenção, eu admito até que haja posições diferentes e claramente haverá, até porque há várias causas em relação à origem desse problema de competitividade. A questão é, ele precisa de ser resolvido. Tu nunca poderás ter um Estado social. Mas para o resolver forte, vamos perceber a que é que ele se deve. Vamos lá ter mas a minha pergunta é, a que é que ele se deve? Ou seja, qual é o teu modelo? Tu dizes, o meu modelo é convergir para o país tipo X, obviamente que nenhum quer dizer, isto não cai nessa armadilha normalmente. Mas eu não estou a fazer esta pergunta como uma armadilha. Eu digo obviamente que não vais dizer eu adoraria ser exatamente aquele país. Não, mas qual é o país que serve de modelo? Quer dizer, qual é um país tipo país nórdico, é um país tipo, lá está, os países do Sudeste Asiático, é uma economia como os Estados Unidos, imagino que não, até porque não é comparável com uma economia britânica, estás a perceber? Nenhuma economia é comparável. Portugal não vai ser um país escandinavo, não vai ser... Portugal é um país periférico da Europa. E, portanto, os escandinavos também. Os escandinavos têm, para já ter um passado muito diferente, não são periféricos, não como Portugal. Sim. Muitos deles têm petróleo. Sim, a Noruega tem essa sorte. Sim. Tem essa... E, portanto, tem relações... Mas olha que a Noruega, desculpa interromper, a Noruega desenvolveu-se antes de descobrir o petróleo. Sim, foi a sorte deles, aliás, se fosse ao contrário estavam lixados. Mas tem uma boa ajuda dessas reservas. Sim. É sempre... bom para eles, mau para o ambiente e para o futuro do planeta. Mas a questão não é essa. Eu acho que nós temos mesmo... A mim impressiona-me sempre muito o modelo da competitividade. Tem muitas falhas. Uma das falhas é que quem utiliza de forma muito simplista tende a olhar para a Europa e pensar, porque é que nós não somos todos países com excedente comercial? Aliás, porque é que o mundo inteiro não tem todo um excedente comercial? Sim, é uma impossibilidade. Vamos ser todos super competitivos para termos todo um excedente comercial. O excedente comercial tem um déficit comercial em algum lado. Portanto, a competitividade implica perdedores e vencedores. E implica estar sempre a tentar não ser o perdedor. Sendo que Portugal tem, pela sua história, pelas suas ciências estruturais, pela sua localização geográfica, todas as condições para sair perdedor numa Europa em que, por exemplo, está a Alemanha. Querer olhar para Portugal e achar que Portugal vai ser competitivo como a Alemanha é pôr uma criança de 5 anos a correr ao lado de um maratonista e dizer, bom, se tu não ultrapassas o maratonista, a culpa é tua. Portanto, vamos, em primeiro lugar, desmontar um bocadinho esta questão da competitividade, porque ela tem estas impossibilidades. O que não quer dizer que Portugal não se possa tornar um país mais produtivo, mais capaz, especializado em atividades de maior valor acrescentado, mais autossuficiente em algumas matérias, menos dependente de algumas importações. Acho que esse é um esforço que todos temos que fazer. E a mim parece-me que há duas coisas que são essenciais. A primeira é política industrial. Política industrial, que era uma coisa que, costumava fazer os países crescer e industrializar-se, até que foi banida do léxico político e económico. E a segunda é qualificações. E eu tenho cá para mim, é só uma desconfiança, e acho que não sou a única, que um dos grandes problemas da produtividade e da falta de competitividade está na falta de qualificações dos trabalhadores, certamente, mas está também na falta de qualificações dos patrões. Há uma classe de patrões, uma classe empresarial muito pouco qualificada e muito pouco capaz de fazer esse salto de transformação. E por outro lado, quando tu pegas naqueles que foram os maiores empresários portugueses e para quem toda a gente olhava como os grandes homens de negócios respeitados e tu vais ver quais foram os seus grandes negócios, e foi a compra de empresas na bolsa, empresas de construção, o assalto às empresas privatizadas, os negócios com a banca e, portanto, há muito que se lhe diga neste discurso de como é que um país pode ser mais competitivo ou mais produtivo, e nós tivemos esse discurso durante muito tempo e deu-se liberdade à economia para fazer o que ela bem entendia,
E a verdade é que os resultados não foram bons, porque uma economia que faz o que bem entende vai se focar onde dá mais rendimento. E a construção dava um grande rendimento na altura. E o imobiliário dava um grande rendimento e a especulação bolsista dava um enorme rendimento. Porque é que uma economia liberal não se deve focar na especulação bolsista, por exemplo? Sim. Portanto, eu acho que a política industrial continua a ser muito necessária para nós conseguirmos esse salto qualitativo. Eu estou a dizer, só que eu tendo a concordar contigo nesse aspecto. Sim. Não necessariamente, admito que fôssemos divergir se calhar nos específicos, mas claramente sim, e voltando ao modelo dos países asiáticos, foi muito nessa base. Ou seja, teve um papel do Estado que não é... Depois desenvolveu-se de formas um bocadinho perversas, não é? Porque depois eles criaram a Coreia tem aqueles showballs, aquelas... são conglomerados mistos. Sim. O que a Coreia fez foi promover conglomerados mistos privados, tipo o BES, a família Espírito Santo, sim, que tinham banca e não banca, que eram protegidos pelo Estado e, portanto, acabaram por... levar a fenómenos muito endógenos e intrínsecos de capitalismo de cronismo, de crony capitalism, uma tradução literal, que acabaram por depois vir a ser culpados mais tarde e de rentismo, que acabaram por vir a ser culpados mais tarde, tendo sido parte do desenvolvimento astronómico daqueles tigres asiáticos, depois também foram culpados pela crise asiática que vem mais tarde. Sim. Não, isso é verdade. Atenção, eu estou a dizer isto e em abono da modéstia tenho que dizer que eu não conheço propriamente em detalhe estes exemplos que estou a dar. Quer dizer, é evidente que são casos de sucesso e apesar da crise asiática conjuntural, quer dizer, se tu olhares para 30, 40 anos, tens ali um nível de desenvolvimento que tem poucos paralelos. Não quer dizer que não tenha, muito rápido. Não quer dizer que ele tenha vindo que não tenha tido os seus tropeções. Mas o que muito estudado ainda o que tens ali, por exemplo, Portugal teve um problema grave de investimento em setores não transacionáveis. Eu acho que isto é um facto mais ou menos indisputável, nem é de esquerda nem é de direita, é um facto mais ou menos evidente. Países como a Coreia, por exemplo, estou a falar da Coreia do Sul, por exemplo, Samsung, por exemplo, é uma empresa que, independentemente, eu nem sei as particularidades da Samsung, nem sei quanto é que os gestores ganham, não faço a mínima ideia. O Japão, por exemplo. Como? O Japão. O caso do Japão, quer dizer, ou seja, são casos de sucesso que claramente catapultaram aqueles países. E são casos de sucesso a sério, não é como às vezes nós temos em Portugal aqueles casos de sucesso que são empolados e depois de repente rebentam e aquilo cai para o lado. E a minha visão, atenção, voltando àquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, eu quando digo que sou liberal, isto não é bem verdade. Ou seja, eu digo isso porque não estou para me chatear muito com os detalhes e não tenho problemas com carimos. Eu sou muito mais institucionalista do que liberal. Sim, eu acho que é uma boa perspectiva o institucionalismo. Eu também sou institucionalista, atenção. Porque eu acredito... Entre as minhas várias caixinhas, sim. Eu também estou nessa. Eu acredito, se quiseres, eu acho que eu interesso-me suficientemente por política para não achar que a ideologia é irrelevante ou que as orientações políticas são irrelevantes, senão não estaria a fazer esta série. Mas no fundo, eu não estaria, estava lembrando uma metáfora que se calhar é um bocado tosca, mas vou arriscá-la. Eu acho que nestas coisas, para mim, a ideologia política, não sendo irrelevante, é um bocadinho como uma tática no futebol. Eu sou do Porto, mas li cada vez menos a futebol, portanto nem sei se o Porto joga em 4-3-3 ou 4-4-2. Para o Porto ou para o Benfica ou whatever, para qual clube for, não é irrelevante a tática com que joga. Se é 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, não é absolutamente irrelevante. Mas é muito mais relevante a qualidade dos jogadores, o entrosamento dos jogadores, a qualidade do treinador, a qualidade da instituição, clube de futebol. Isso é muito mais importante do que a tática. A tática é relevante. Uma discussão sobre a tática não é irrelevante. Aqui, por isso é que eu digo, mais do que tu vais crescer com o Estado a intervir mais ou o Estado a intervir menos, deixando as coisas funcionarem sozinhas ou não deixando, eu não tenho, por exemplo, a ilusão de achar que Portugal podia alguma vez funcionar, nem esses países tiveram, daí terem seguido esse modelo. Portugal não tem dimensão para poder funcionar como funciona os Estados Unidos nesse aspecto, como é óbvio. Agora, o que é facto é, tu tens impedimentos claros à competitividade e a conseguir formar, entre as coisas, empresas desse género. Não tem só que ver tem que ver com investimento estrangeiro, mas também tem que ver com inovação local. Tens problemas no nosso sistema legal, no sistema jurídico, tens problemas da burocracia do Estado, tens muito aquele efeito do... Não sei quem é que estava a falar. Era com o Francisco Mendes da Silva, estava a falar disso, do efeito... Não sei se em português, é o efeito Ratchet, que é basicamente quando tu... Legislativamente o que tende a acontecer é que tu tens um enviesamento para acrescentar e não para retirar, não é? E isso é normal, faz parte da natureza humana, não é? E nós estamos a gravar no Parlamento e é normal que isso aconteça, que haja uma tendência maior para acrescentar do que existe para retirar. E eu vendo a coisa de fora, quer dizer, se eu tivesse que... Quando eu penso em Portugal, quando eu penso
politicamente em Portugal, para mim a grande prioridade devia ser tornar o país mais competitivo. Depois, claro que... Mas repara, mas tu achas que para tornar... O problema é por isso que eu acho que nós vimos voltar atrás e eu te questionei. O que é que torna o país mais competitivo? Eu acabei de falar de várias coisas. Tens um sistema legal mais ágil, por exemplo, que é destrutivo. E, portanto, podes ter um sistema legal mais ágil. Aliás, eu acho que a conversa... A burocracia é um problema em Portugal, não estou a dizer que não é. Acho que é. Acho que temos dado passos muito importantes ao longo dos últimos anos nesse sentido. Não só da burocracia das empresas, mas também, por exemplo, da relação dos cidadãos e dos contribuintes com a autoridade tributária. Acho que tem evoluído e é importante reconhecer as coisas que acontecem em Portugal. Neste momento, nós vamos para fora de Portugal e há poucos países que tenham esta desmaterialização da relação com o Estado. Acho que tem havido passos muito importantes e que devem ser reconhecidos. Esse esforço tem existido. Mas não me venham dizer que não há investimento em setores produtivos por causa da burocracia e do sistema legal. Porque o sistema legal é o mesmo para setores transacionáveis e não transacionáveis. O dinheiro vai para setores não transacionáveis porque nos setores não transacionáveis há rendas. E o capitalismo é muito bonito, mas ele vai atrás do lucro mais fácil. Portanto, há rendas. Tu tiveste um boom das energias renováveis, apesar da burocracia e do sistema fiscal e de tudo aquilo que os liberais usam para dizer que não há investimento, porque foram criadas rendas nesse setor. E tu tiveste os fluxos financeiros a irem para a construção porque havia rendas nesse setor. Ou nas empresas privatizadas porque havia rendas nesse setor. Então o problema não é um problema unicamente de burocracia. O problema está... Não é, claro que não é unicamente. O problema está é que há outros problemas. Este argumento talvez seja mais fácil de entender, embora eu não acho que ele seja sequer o mais importante. Mas o Keynes, na teoria geral, descrevia um bocadinho esta mudança económica que ele acha que acontece com o despoltar dos mercados financeiros e a financiarização da economia a partir dos anos 80. Sim. É que o Veblen também fala disso, é um institucionalista americano, que é, tu às tantas tens uma economia que deixou de ser gerida pela produção, ou seja, a caricatura é, antigamente o empresário era um homem que tinha uma empresa e preocupava-se com o processo de produção e com a produção a longo prazo, um homem, é predominantemente homem, com a produção a longo prazo, e portanto era um investimento de longo prazo, em que ele sabia que tinha que investir na empresa porque aquela empresa ia estar ali no futuro. A partir do desenvolvimento dos mercados financeiros, em que tu podes transacionar empresas muito rapidamente, ou de vender dívida de empresas, o que faz é tu quebras a relação que havia entre a empresa e a produção. E a empresa passa a ser um meio de ganhar dinheiro, independentemente daquilo que produz, e mesmo muitas vezes em que ganhar dinheiro é contraditório com a produção. Ou seja, tu tens sabotagem das empresas. A PT é um caso de sabotagem. Sim. Quem geria a PT preferiu pôr a PT a dar dividendos aos acionistas do que investir na PT. Portanto, isto são incentivos, que são distorções que a economia de mercado criou e que não ajudam, talvez mais do que a burocracia, a que haja investimentos em setor produtivo. Atenção, eu tinha aqui tomado uma nota há bocadinho, que era gestores versus empresários, que foi exatamente ao encontro do que estavas a dizer, porque isso é absolutamente verdade, e eu se estivesse a falar com uma pessoa direita, estaria a fazer exatamente essa crítica, no fundo é quase a crítica simétrica, porque a direita tende a falar pouco disso também. Há um problema, tu tens um problema desde logo que uma coisa é o empresário, outra coisa é o gestor, e o caso da PT foi um exemplo óbvio, tivemos vários outros, que é pessoas que estão a gerir uma empresa fazendo coisas que nem para os donos da empresa são boas. Não temos que falar dos trabalhadores. Muitas vezes são boas para os donos. Muitas vezes o gestor gera a empresa. São boas para ele próprio. Não, são boas para os donos. No curto prazo. Não são boas. Se não dás sustentabilidade à empresa, não são boas para os donos. O que é que a BlackRock ou Goldman Sachs quer do CTT? Quer a garantia que o CTT presta um bom serviço à população portuguesa e que se mantenha uma empresa lucrativa nos próximos 30 anos. Estão-se a marimbar para isso. Querem sacar o mais que conseguirem em dividendos e querem vender, enquanto ainda for possível vender com lucro. É isto que querem. Mas os isso enormes é hedge funds que são donos da maior parte. A teoria do mercado livre é uma teoria de dispersão de propriedade. Mas tu hoje vais ver quem é que são. Eu li uma reportagem muito engraçada sobre isso há uns tempos. Quem é que são os donos da Bolsa de Nova Iorque, da Bolsa Francesa, da Bolsa do Reino Unido? São tudo hedge funds, que são detidos por hedge funds, que são detidos por hedge funds. E depois tens 3 ou 4 fundos que são donos de 70% das bolsas do mundo. Isto é uma concentração de riqueza e de produção. Esta gente está-se a marimbar no portfólio de investimento deles. Os nossos CTT são uma migalha.
E, portanto, não há forma de onde este radicalismo da liberalização e a teoria de mercado nos levou foi uma total incompetência e disfuncionalidade no próprio funcionamento do sistema capitalista. Sim, mas eu concordo com isso. Sim, acho que é inegável. Acho que é inegável. Não, quer dizer, provavelmente não quer dizer, se destrinçássemos isso, teríamos posições diferentes, mas eu claramente, quer dizer, a nível internacional, parece-me evidente, e qualquer pessoa, o meu princípio, voltando à história da tática, é tu segues a evidência antes de seguires aquilo que te parece melhor. Eu não percebo nada de futebol. É uma discussão injusta porque eu não percebo. Às vezes acho que a programas analogia, e fica pardo. Eu acho que a analogia é fácil perceber de qualquer forma. Mas, e claro, e atenção, Portugal tem um problema grande nesse aspecto, que é, às vezes há uma tentação para importar as coisas assim de supetão e sem critério. E sem pensar se elas se adaptam à nossa economia. Exatamente. E aquilo lá está, e é preciso perceber uma coisa, e por isso a direita tem um problema nesse aspecto em Portugal, é que uma coisa é a economia americana, que é uma economia grande, com arcabouço para aguentar uma série de coisas com várias empresas com dimensão, outra coisa é uma economia pequena. Mas sabes, já fomos uma... Eu estava a falar com uma jornalista que é amiga minha e estávamos a falar um bocadinho sobre isso, a destruição da economia portuguesa. Mas já pensaste que era a Simpor? A Simpor era uma das 4 maiores multinacionais de cimento do mundo. Nós tínhamos uma das 4 maiores cimenteiras do mundo. A PT era uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, com a sua atividade. Por causa da Oi. Muito antes da Oi. Sim. Ou seja, aliás, a Oi é que destruiu um bocado aquilo, mas mesmo antes da Oi, a operadora, a Vivo, que a PT tinha no Brasil, fazia com que fosse uma das maiores operadoras. Sim, pois a Vivo foi a que deu origem à Oi, não é? Não, a Vivo foi vendida a seguir à OPA. E compraram a Oi, não é? Ou seja, o BES precisava de dinheiro, a PT vendeu a Vivo para poder financiar o BES, foi um negócio brutal, isento de impostos, por uma ordem explícita, ou porque distribuíram dividendos antes da mudança da lei ou qualquer coisa, e depois, como venderam a Vivo, entraram no mercado brasileiro através da Oi, através de uma fusão. Mas isto para dizer que nós já tivemos grandes empresas. Já tivemos grandes empresas de indústria química. A CUF era um império grande antes de ser nacionalizado. E a Quimigal, que depois se transformou naquelas holdings nacionalizadas da Quimigal e das empresas químicas, nós já tivemos estaleiros. Ou seja, nós tínhamos algum conhecimento adquirido e alguma capacidade nos setores industriais, mas elas foram desmanteladas, ou por guerras acionistas, ou porque se pensou que estávamos numa nova era. Isto da União Europeia, liberalização financeira, serviços, bancos, finança, era tudo um mundo novo, um admirável mundo novo. E acho que acabámos por olhar muito pouco para as nossas... Agora não podemos voltar atrás, não é? Os estaleiros estão destruídos. Sim, e esses exemplos, os exemplos Simpor, PTR, também eram exemplos muito alavancados não no sentido financeiro, mas no sentido do ciclo. Ou seja, o valor, a dimensão real pós-crise veio-se a perceber que era apesar de tudo bastante diferente. Não, tanto a PT como a Simpor eram brutais empresas com uma capacidade de gerar com uma diversificação de mercados que lhes permitiam ser relativamente imunes ao ciclo português, não é? Depois com uma outra vantagem que é, enquanto eram detidas pelo Estado, repara que o Estado nunca impediu a internacionalização destas empresas, nunca impediu que elas se desenvolvessem, e com a garantia que os dividendos ficavam na esfera portuguesa e na esfera pública. A partir do momento que elas foram privatizadas, tu começas a ter, para além de distribuir dividendos para fora, e portanto estás a piorar a tua balança de pagamentos porque essa riqueza não fica no país, tiveste o assalto às empresas. Tanto a PT como a Simpor não foram destruídas por dentro. Elas são destruídas pelos seus acionistas, esses sim altamente alavancados e altamente endividados, que compraram estas empresas na euforia da Bolsa. Tens o caso do Manel Fino, compra a Simpor, financiado pelo BCP, durante a guerra do BCP, com a outra construtora, a Teixeira Duarte, penso eu, não tenho a certeza, em que os dois estão numa guerra em lados opostos na luta do BCP e ambos para controlar a Simpor. Portanto, o Fino endivida-se na Caixa e no BCP para comprar a Simpor. E tens, no caso da PT, o Salgado, que numa situação tenebrosa de endividamento, que usa a PT para se
financiar. Em ambos os casos, tanto a PT como a Simpor vão ao charco quando os seus acionistas vão ao charco por causa da crise. As empresas eram boas. A Simpor foi vendida aos brasileiros e a PT foi vendida aos brasileiros. Sim, sim, exato. Então espera aí, deixa-me voltar a... Desculpa, mas é que eu entusiasmo a falar Não, tranquilo, a ideia é essa. Dos negócios da economia portuguesa. A convidada és tu, não sou eu, né? Eu sou o anfitrião. Não, mas tenho uma genuína pena desta destruição da economia. Acho que é... Hoje quem são as grandes empresas portuguesas? Claro, sim, por isso é que eu digo, voltando àquilo que eu estava a dizer há pouco, isto tem mais que ver em última análise com as instituições. Claro que o problema das instituições depois é como é que tu fomentas as instituições, porque depois também é um bocadinho intangível, não é? E vive muito da contingência. Mas deixa-me só voltar a uma coisa que estávamos a falar há um bocadinho para encerrar isto da economia, porque eu queria falar contigo também sobre outros aspectos da política. Eu concordo com o que estavas a dizer, e aliás no outro dia estava a ouvir um tipo americano, um economista americano que dizia qualquer coisa deste género. I'm pro-market but not pro-business. São coisas diferentes, não é? E por isso, daí eu dizer que tendo a concordar contigo. Quer dizer, uma coisa é um clássico. Tu seres a favor das empresas, outra coisa é seres a favor das empresas, sobretudo empresas com grande poder de mercado. E para mim, claramente, essa era a crítica simétrica que eu faria à direita, que é, sim senhor, a pessoa pode ser muito vocal para defender o aumento de competitividade da economia, mas não podes deixar de ter noção que existem outros fogos a acudir que no curto prazo são mais graves. No longo prazo podem não ser, mas no curto prazo são claramente mais graves, de iniquidade, de empresas a tirar rendas e que nós sabemos quais são, não é preciso dizer. Agora, a pergunta que eu te faria é... EDP, já disse. Pronto. A pergunta que eu te faria era... Tu reconheces a importância do mercado? Quer dizer, qual é a tua visão em relação... É uma pergunta um bocadinho aberta, mas qual é a tua visão em relação aos mercados? É uma pergunta mesmo muito aberta. Depois posso concretizar, se quiser. O que é que eu acho sobre os mercados? Acho que os mercados são uma construção social. Certo. E depende das instituições, voltamos atrás. Os mercados são uma instituição. Sim. E são uma construção social que foi elevada ao longo de vários anos de teoria e desenvolvimento ideológico e teórico, económico e filosófico a uma ordem natural. Como se fosse uma ordem natural à qual todos os aspectos da vida se devem subjugar. E lentamente, ou seja, tu vais ver economistas clássicos, e para os economistas clássicos o mercado não era tudo. Era uma parte da vida, uma parte da organização da economia, e muitas vezes quando escreviam sobre mercados, sobretudo mercados perfeitos, que não existiam na altura de Adam Smith ainda, escreviam de um ponto de vista de abstração, quase como se tu quisesse derivar um modelo abstrato de uma realidade altamente imperfeita. Vou dizer uma coisa que ajuda ao que estás a argumentar. O Adam Smith era um filósofo moral. Claro. Portanto, para ele, claro, não é? Para ele, não havia economistas na altura, tudo, não é? Pois, sim, exato. Sim. E portanto, e entendia-se, ainda era uma visão um bocadinho que o crescimento pelo crescimento não é... que a economia serve para gerar os recursos necessários à vida das pessoas e, portanto, não era uma teoria ascética desse ponto de vista, ou amoral desse ponto de vista. O problema é que, à medida que os anos foram passando, e obviamente isto é muito longo para estar aqui a desenvolver, elevou-se os mercados a essa ordem natural das coisas. E às tantas subjugou-se todas as esferas da vida e todas as esferas da sociedade e das instituições à lógica mercantil, à lógica do lucro, à lógica da competição, à lógica da suposta interação livre entre agentes. Sim, e, portanto, o Daniel falava disso também. O mundo do trabalho passou a ser o mercado de trabalho, a relação entre o Estado e os bancos centrais passou a ser uma relação independente e a relação entre o Estado e os mercados financeiros passou a ser a relação estrutural de financiamento dos Estados e portanto, criou-se as instituições à luz do mercado como ordem natural, quando na verdade não há nenhuma ordem natural, somos nós que estamos a fabricar de acordo, isto é quase uma Matrix, parece uma teoria da conspiração, mas não é? A sociedade são as instituições que nós desenhamos, e nós olhamos, hoje se eu disser controle de capitais, vão dizer que eu sou uma perigosíssima radical de esquerda. Controle de capitais foi um dos mecanismos que trouxe os 30 anos mais prósperos do capitalismo, do pós-guerra. Tal como muitos outros mecanismos que nós hoje nem pensamos, porque
Sim, a história é muito mais complexa. Sim, em Portugal há uma certa tendência para... porque ganhou, quer dizer, ganhou momentaneamente, a história é muito longa, mas a ideologia dominante neoliberal de mercados, invadiu culturalmente e politicamente a nossa vida de uma forma aterradora. É muito difícil de travar. Mariana, mas também há duas coisas diferentes, não é? E atenção, vou dizer isto agora e se calhar legitima um bocadinho aquilo que eu te criticava no início da esquerda, falar pouco da competitividade. Isso também é muito visível na linguagem política, que é, há uma certa noção de eu não posso abrir mão de nada, tenho que me manter absolutamente quadrado na defesa de uma determinada macro-oposição e, portanto, não posso sequer admitir hipótese de controle de capitais, senão já deixo de ser free market, ou não posso deixar, ou não posso admitir sequer a possibilidade de renegociação da dívida, por exemplo, porque senão isso... Quando se tu falares com pessoas não políticas, a opinião é muito mais heterogénea do que isso. Eu isto posso dizer de experiência própria. Claro. Muito mais heterogénea, não é? Tem mais facilidade em perceber, às vezes, coisas que fazem sentido, que são uma questão de bom senso, que acho que mas é normal quando tens um quadro político ou ideológico muito forte que acabes por ver as coisas de outra forma. Mas isto, para responder diretamente à tua pergunta, eu acho que há um espaço para o mercado. E acho que há um espaço para a propriedade privada. O que eu me recuso a aceitar é que a propriedade privada seja o bem ou o direito que se eleva acima de todos os outros. Nós tivemos uma discussão na Assembleia da República, por acaso não é um assunto que eu domino, mas estava a ouvir a discussão sobre armas. Era uma nova proposta do governo para limitar o porte de armas, porque ainda existe muitos problemas, de pessoas que são mortas com espingardas que se têm em casa. Sim. É um problema grave. Chateiam-se no café? Chateiam-se no café, ou violência doméstica e formas de assassinar mulheres, às vezes crianças que apanham as armas. Pronto. E nós defendemos, como é lógico, a maior limitação possível do porte de arma. O argumento da direita é a propriedade. As armas são das pessoas. As pessoas têm direito à propriedade das armas. O que é que nós temos aqui? Temos um caso muito claro em que o direito à propriedade é colocado acima do direito à segurança comum. O CDS. O CDS, com incursões do PSD. Mas este foi claramente o argumento usado no debate. Ou seja, a propriedade das armas. Mas o argumento não é irrelevante, não é infinito. Ou seja, tu podes... Eu acho que, neste caso, tens uma licença, não é? Tão simples quanto isso, não é? Tens uma licença. Não, ou seja, se há uma lei que diz... A lei regulamenta. No fundo, a lei veio apertar ainda a malha das armas que as pessoas podem ter ou não. E, portanto, se tu o fazes é porque percebes que há um problema de segurança pública, não é? Quer dizer, há um bem maior aqui. E usar o argumento de, mas esta arma é minha, e é um item que eu estimo muito... O problema é que podes matar alguém com ele, não é? Se não tiveres... Pronto, rest my case. Sim. Mas, por exemplo, o outro análogo a esse, que eu já não concordaria, não sei se tu conheces aquele vídeo... Isso está no YouTube, é um vídeo na altura do PREC, em que há... Aquele é um bocadinho caricatural, mas é um tipo que está no Alentejo, naquela altura das cooperativas, e diz, senhor, então esta enxada agora... Sabes que esse vídeo não no Alentejo, é perto de Torres Novas. Ok, então é para cima. Okay. Não, Torres Novas é... É para cima, é Ribatejo. Ribatejo. A propriedade chamava-se Torre Bela. Sim, sim. Foi lá que os meus pais conheceram. A sério? Sim, porque o meu pai fazia parte da Luar, que foi uma das organizações, ou a organização que organizou e dinamizou a ocupação dessa propriedade. E a minha mãe conheceu o meu pai lá. E, portanto, eu cresci com a história da enxada. Sim. Então, quer dizer, uma pergunta ingrata, porque é uma pergunta quase emocional. Mas saindo da história da enxada, quer dizer... Sabes que antes daquela cooperativa ser criada e daquela população se ter juntado para ocupar aquelas terras, as terras não eram trabalhadas, portanto, ninguém ganhava e ninguém tinha enxadas. E os patrões chamavam as pessoas para trabalhar à jorna, portanto, escolhiam aqueles que queriam e pagavam em vinho. E, portanto, quando se fez a ocupação e quando se começou a organizar os trabalhadores, as primeiras coisas que se teve que fazer foi lidar com o alcoolismo crónico daquelas pessoas que não tinham refeições, que eram pagas em vinho e que não tinham sequer terra para cultivar, apesar das terras estarem completamente abandonadas. Vale a pena ver o documentário, é um documentário
muito, muito elucidativo acerca desse momento. E, portanto, sim, eu tenho uma visão sobre o trabalho cooperativo e a economia cooperativa, em que acho que há outras formas de organização da nossa vida e da nossa sociedade que não apenas a imposição da propriedade privada. Mas ali o problema era a imposição da coletiva, não é? Assim, eu admito, Mariana, perfeitamente que aquilo seja um clipe descontextualizado. A questão é lógico, quando estás a discutir, tens uma cooperativa, não é? Mas ali não há uma imposição, ali há um confronto entre um grupo de pessoas e um coletivo que está a organizar uma cooperativa para dividir o trabalho entre todos e dividir os recursos entre todos, e é óbvio que isso tem confrontos e tem diferentes opiniões, e tu tens que convencer. O que vemos ali não é um gajo a bater no outro ou a chamar a polícia porque ele não quer entregar a enxada. Sim. O que tu vês ali é um tipo a tentar convencer o outro que o melhor para ele e para todos é entregar a enxada, porque se ele entregar, todos podem usar de tudo, e se ele a mantiver, ele só pode usar a dele, e não pode usar o dos outros também. E portanto, ali é por isso que ele é um clipe tão bom, porque ele mostra bem duas visões da organização económica. Mas isso quer dizer que as pessoas não podem ter as suas empresas, que não possa existir propriedade privada, as pessoas não possam ter os seus bens, o seu carro, a sua casa. Bom, calma aí, não é? Não acho que isso nunca foi proposto. Agora, o que se propõe é uma ideia tão radical como nem tudo tem que ser a lógica do mercado, nem tudo tem que ser a lógica da propriedade. Há outras formas de organização que acho que são interessantes. Sim, mas também acho que ninguém está nesse extremo, nem nesse nem no outro. Bom, habituaram a chamar a esquerda de radical. Sim. Eu acho que há ideias tão mais radicais à direita, só que estão tão banalizadas que já ninguém se apercebe do radicalismo que elas encerram. Sim, mas assim, em Portugal tens um papel do Estado, por exemplo, que entre o papel atual e o papel nulo havia uma distância enorme. É verdade, mas não quer dizer que não exista quem queira isso. Mas deixa-me fazer uma pergunta concreta e com menos carga emocional do que a questão da Torre Bela. Eu acho que a esquerda tem uma relação difícil com o empreendedorismo, que é curioso. Eu até partilho um bocadinho dessa ideia, porque irrita-me um bocadinho o termo, irrita-me um bocadinho aquilo que às vezes é construído à volta daquilo, e aquele paleio um bocadinho vácuo que é construído à volta disso. Até reconheço como é muito típico nestas coisas. Às vezes houve coisas em que se avançou rápido mais sem os devidos cuidados, e assim uma retórica um bocado excitada, e por exemplo até aquele livro do José Soares, salvo erro, sobre o empreendedorismo, que eu acho que é um trabalho muito útil para perceber aquilo. Dito isto, eu não tenho a mínima dúvida de que o empreendedorismo, ou o que quer que lhe queiramos chamar, é bom para o país. E a sensação que eu tenho é que a esquerda tem uma relação difícil com o empreendedorismo. Ou é mentira? Não há nenhum problema com a relação... Ou seja, sempre houve empreendedorismo no mundo e sempre haverá. O nosso problema foi quando se elevou o empreendedorismo à nova religião. E o que é que isso quer dizer ideologicamente? E não é por acaso que o empreendedorismo surge no período de maior preponderância das teorias neoliberais, quisermos assim dizer, e no período de maior desemprego e de maior falta de perspectiva sobre emprego. Mas essa segunda não é necessariamente má, não é? Ou seja... Eu acho que é mau quando as pessoas não têm emprego. Portanto, o empreendedorismo surge com... O problema do empreendedorismo não é que as pessoas criam o seu próprio negócio. Nós não temos nada, eu não tenho nada com que as pessoas criam o seu próprio negócio. Atenção, absolutamente nada. O problema do empreendedorismo é que diz às pessoas que não têm um emprego por conta de outrem, que é uma forma perfeitamente legítima de trabalhar, que não têm emprego porque não são capazes de constituir o seu próprio negócio. Mas isso são as caricaturas. É que isto não são caricaturas, porque quando tu de repente tens uma vaga em que tudo é empreendedorismo, de repente havia aulas de empreendedorismo para bebés, nas creches, na escola primária, como se o que o empreendedorismo faz é quebrar as relações de trabalho, é dizer, se vocês são todos empresários em nome individual, é o que acontece com a Uber, é a uberização da economia. Vocês trabalham para uma grande empresa, ganham pouquíssimo, estão dependentes de uma grande empresa, pagam uma porcentagem à grande empresa, mas são trabalhadores em nome individual e a grande empresa não tem nenhuma responsabilidade para convosco. Portanto, o empreendedorismo... Mas chamas a isso empreendedorismo? Claro, mas é tudo a mesma dinâmica.
É tudo a mesma lógica. O empreendedorismo é a destruturação das relações laborais e a individualização do trabalho. Não, então chamemos-lhe inovação, se quiseres. Não é inovação, é empreendedorismo. Ou seja, não, mas eu falo disso. Falo de alguém lançar uma empresa... mas muito bem. Eu a favor. Acho que deve haver apoios às micro, pequenas e médias empresas, e quanto mais tecnológicas melhor, e quanto mais viradas para mercados de nicho melhor. Totalmente a favor. Agora, no que eu não suporto é a ideologia do empreendedorismo. Então vou fazer uma pergunta mais difícil, depois vamos passar a outra coisa. Esta é mais difícil porque é concreta. Eu lembro-me de estar a falar uma vez com um amigo que tinha lançado, ele agora está na Suíça, tinha lançado uma empresa, e ele dizia, e é um tipo completamente apolítico, ou seja, nem pensa nisso, quer dizer, não havia ali nenhuma carga ideológica. Ele dizia, eu tive em empresa e aquilo foi uma dor de cabeça brutal, porque a lei laboral era brutalmente rígida, ou seja, eu não tinha, das duas uma, ou não tinha pessoas, mas ou para as ter, ou para as ter tinha que me chegar à frente, e depois, se aquilo corresse mal, se eu não ficasse satisfeito, ia ter um problema grande. E eu achei curioso, quer dizer, obviamente não é o primeiro, está muito longe de ser o único caso desses. Este tem a vantagem para mim, em termos de ser verosímil, por me ter sido contado em primeira pessoa, não é? E a questão é, há uma maneira de resolver isto, ou seja, tu podes ter um mercado de trabalho que seja mais liberalizado no sentido de as empresas terem facilidade de despedir pessoas quando for caso disso, e essas pessoas não deixarem de ser protegidas quando estão despedidas. Mas o que eu vejo... Flexi-segurança. Chama-se flexi-segurança. Foi isso que privatizou o mercado, precarizou o mundo do trabalho em partir das relações laborais em Portugal. Mas isso nunca foi, na verdade, nunca foi verdadeiramente implementado. Porque só se cumpre a primeira parte do flexi e a segurança ninguém a vê. Mas porquê que ninguém a vê? Porque tu dizes que não podemos pensar em Estado Social antes de haver crescimento económico. Não, atenção. Nós já temos Estado Social. Mas é que o nosso Estado Social não chega. Sim, mas é igual, atenção, aqui tem que ver com quem é que paga a conta, no fundo, ou seja, se tu forças uma empresa, no fundo o que ele se queixava era, das duas uma, ou ficava inerte, ou se avançava, corria um grande risco de depois ficar com o menino nas mãos, não é? No fundo era o que ele dizia. E era alguém que tinha sentido isso na pele, não é? Era alguém que tinha passado noites a dormir mal por causa disso, ou seja, não estamos a falar eu também conheço muitos trabalhadores que passaram noites a dormir mal porque... Mas o papel do Estado não é casar as duas dimensões? O papel do Estado é criar condições para as empresas funcionar, mas é proteger o elemento mais fraco numa relação laboral, que é o trabalhador. E é por isso... Mas não é só isso. Eu não concordo que seja só isso. Ou seja, claramente, numa relação laboral o trabalhador, sobretudo numa empresa grande, é o elemento mais fraco. Quer dizer, não há dúvida nenhuma nisso. É lógico que as regras que estão mas feitas... tens de ter eficiência também, percebes? É o que eu quero... Eu compreendo perfeitamente. Eu sei que muitas vezes parece que não, mas eu compreendo que uma pequena empresa, as regras afetam de forma diferente pequenas empresas e grandes empresas. Sim. O problema é que nós não podemos ter leis para pequenas e para grandes empresas. E a verdade é que não podemos, em nome da maior flexibilidade das pequenas empresas, criar um offshore laboral para as grandes empresas. Porque eu até admito que em muitas pequenas empresas se pague melhor, haja uma melhor relação. Depende das pequenas empresas. Uma coisa são pequenas empresas que surgem agora, outra coisa são ainda pequenas e médias empresas do setor industrial, ou têxtil, ou do calçado. Algumas renovaram e pagam bons salários e têm boas relações laborais, outras são um buraco de abuso, de maus salários, más condições de trabalho, etc. Mas o que nós não podemos é, em nome da flexibilidade das pequenas empresas, desestruturar ainda mais as relações de trabalho entre os trabalhadores e as grandes empresas. Porque isto às tantas já é um offshore, já é um mundo de abusos em que se contratam estagiários através de estagiários, em que se despedem pessoas para contratar pessoas mais baratas, em que... Isso é a lei das consequências não intencionais, não é? É que depois a coisa corre pior. Não, mas ainda corre pior. Não corre, porque estas pessoas não fazem pior, ou seja, estas grandes empresas não fazem pior, não fazem isto porque a lei não lhes deixa fazer melhor. Elas fazem tão mal quanto a lei lhes permitir fazer. Porque é isso que lhes dá mais lucro. Eu não compreendo. Esta malta é tão liberal, não estou a falar do teu caso, mas estou a falar normalmente quando temos estas discussões. Tão liberais. Acham sempre que isto é o princípio do egoísmo social e de quem tem mais lucros e da competitividade. Mas depois creem nas boas intenções das empresas face à sua relação com os trabalhadores. É lógico, para uma pequena empresa cuja produtividade depende
de um bom ambiente na empresa, de trabalhadores qualificados, isto não se aplica. Mas para um Continente, ou para um Pingo Doce, ou para um call center, ou para uma grande parte das grandes empresas em Portugal, estas leis aplicam-se. São elas que protegem o trabalho. Mas tu não consegues quadrar esse círculo? Tu tens que ter maneira, por exemplo, o Continente, vou usar, é o exemplo até interessante para isto, é uma empresa muito grande, não é? Muito ligada muito logística, com muito peso do fator trabalho, não é? Portanto, com muita gente, mas terá pessoas com produtividades variáveis, por exemplo, não é? Mas eu não acho que se deva despedir uma pessoa porque a produtividade é variável. Eu não vejo o trabalho apenas como... Já não vejo as pessoas apenas como trabalhadoras e não vejo as pessoas como peças acéfalas numa engrenagem. E, portanto, acho que o trabalho é uma relação importantíssima na vida das pessoas, é um garante de estabilidade pessoal e macroeconómica. Porque, por exemplo, uma das razões para tu deveres ter dificuldade em despedir, nomeadamente em período de crise, é porque se todas as empresas começam a despedir em período de crise, isso só vai aumentar a crise. Se as empresas despedirem menos... Mas elas não têm culpa, não é? Ou seja, a empresa não tem culpa. Não estou a dizer que têm. Está bem, mas tu simplesmente proibires a empresa de despedir... Não estou a dizer proibir. Estou a falar de um problema teórico, que é, se tu facilitas os despedimentos em altura de crise, isso agrava a crise. É procíclico. Se tu tens uma lei laboral que protege mais o despedimento, tu contens o efeito procíclico. Para além de que... Mas, Mariana, eu percebo isso, mas aí a empresa o que vai fazer é, eu não vou contratar mais gente, porque se de repente há uma crise não consigo despedir essas pessoas. Estás a perceber? Mas a empresa não tem culpa disso. Não estou a dizer que isso é... Repara, as pessoas é horrível, quer dizer, não há dúvida nenhuma disso. Mas... Ninguém está a dizer que a empresa tem culpa disso. O que se está a dizer, há dois lados de uma relação. Há um lado que tem muito mais força que o outro e que o trabalho não é, apesar de se chamar mercado, uma mercadoria que tu compras e vendes e alugas e dispensas. Há uma relação social, há uma função social do trabalho. Mas tu vais pôr o Estado a sobrepor-se. Essa relação social tem que existir, claro, não é? Não é pelo Estado. O Estado está aqui para balizar relações sociais e para proteger relações sociais. Eu acho que o Estado está para amparar. Não está para amparar. Para amparar as consequências. Não. Isso é o Estado minimalista. Isso é o Estado que nós nunca tivemos, ainda bem. Ou seja, o Estado está para regular, o Estado está para proteger, está para impedir abusos, está para definir o que é que são relações laborais. É isso que faz qualquer Estado. Mesmo um Estado que diga que não há limites, isto é a selvageria e a escravidão, ainda o Estado está lá. Claro, não, atenção, quando há limites de direitos humanos, então, obviamente que estamos a falar disso. O que eu digo é, para tu teres uma economia eficiente, para tu casares a eficiência da economia com liberdades positivas, tens obviamente que ter um Estado que ampare, ou tens um Estado que não deixa as pessoas aos caídos, como é lógico, mas tens que manter uma relação laboral que existe baseada em alguém que está a trabalhar, ou seja, que está a dar o fator de trabalho e alguém que está a remunerar o fator de trabalho. Quer dizer, essa relação existe. Isso, aquele exemplo que tu davas há pouco, dizer, em altura de crise as empresas não podem despedir. Não, mas que as empresas não possam despedir. Se as empresas despedirem menos em altura de crise, a economia melhora e a crise para as empresas é menor. Sim, mas o que acontece o problema é, lá está, voltamos àquela questão das consequências não previstas ou não intencionais, não é? Que se tu fazes isso, depois as empresas à próxima chegam-se atrás e não contratam, não é? Depende. Eu acho que essa é a ameaça permanente, mas eu não acho que, aliás, não acho que seja assim, como mais uma vez volto a períodos da história em que as relações laborais foram bastante mais protegidas e em que houve gloriosos anos 30. Houve um reganhar de poder dos sindicatos, até por oposição na Guerra Fria, por oposição ao Bloco Soviético, em que esse reganhar de poder, essa ascensão dos sindicatos, essa capacidade negocial, esse aumento salarial e de regras laborais, conseguiram proteger e permitir uma economia mais produtiva. Essa é a tese que eu tenho, que não é só minha, que o pior que aconteceu ao capitalismo foi a queda do Bloco Soviético. Não, porque era o concorrente que obrigava... A precariedade e o medo permanente da instabilidade não tornam ninguém mais produtivo, não é? Só destruturam a vida. Por isso é que eu falava do amparo, não é? Mas é que eu não quero amparo, eu quero trabalho. O que eu quero dizer com isto é, Mariana, o meu ponto é este. Eu admito que então quer dizer, é um ponto um bocadinho idílico em certo sentido, mas eu acredito nele pelo menos parcialmente. É que, voltando àquela analogia da tática, é mais importante... A lei já permite despedir de acordo com vários critérios plausíveis. O que a lei não te permite é criar um offshore em que tu despedes à tua vontade. E bem. E a lei admissivelmente não será a mesma da altura que esta história dizia respeito. A história que eu estava a contar. Sim, ou seja, isto ter-se passado há 10 anos, eu admito até que ela seja um Mas eu acho que o que mudou foi mal, entretanto. Não,
Não, sim. Acho que ali há 10 anos era melhor. Certo, certo. Eu sei que sim, eu estou a dizer. Há mecanismos que te permitem despedir caso a empresa tenha um trabalhão financeiro, caso haja extinção do posto de trabalho, caso haja justa causa, ou seja, tem que haver regras, porque não estás, de facto, isto não é comprar clipes, pá. Chega da economia. Acho que quem nos está a ouvir já está farto de ouvir falar de economia. Eu queria perguntar-te umas coisas de aspectos um bocadinho mais gerais, mais políticos da esquerda. Se calhar uma provocação. Que aliás está relacionado com isto. Se a esquerda defende o povo, não é? Defende os trabalhadores, defende no fundo a maioria das pessoas, porquê é que a esquerda não ganha sempre eleições? Isso é uma pergunta muito inocente. Como? É uma pergunta muito inocente. Não é? Quer dizer, é propositadamente uma pergunta ingênua. Atenção, eu acho que desmontar este puzzle não é desinteressante. Há uma... Porque tu podes-me dar várias respostas. Podes-me dar uma resposta conspirativa, quase, não é? Dizer a esquerda não ganha porque o capital controla não sei o quê. Ou então podes dizer, olha, há um problema de passar as mensagens, há um problema de as sociedades tendem a reequilibrar-se e a oscilar entre um e outro. Para já depende da esquerda, não é? Depende dos partidos em si. Eu não sou obrigada a concordar com as ideias de todos os partidos de esquerda e, portanto, há partidos com os quais têm várias coisas com as quais não posso concordar. Mas pronto, no caso português, quer dizer, foi oscilante, não é? Mas é que não é bem assim. A esquerda defende o povo. A esquerda defende um princípio de justiça social e de justiça económica. E tem uma visão do mundo completamente diferente da visão liberal. Há quem ache que a sociedade ideal é uma sociedade de competição e que se tiver pobreza terá, e que se tiver desigualdades terá, e que isso é feito em nome de uma economia de mercado. Mas em Portugal, um país tão desigual, e se as pessoas não... E nos Estados Unidos, que é um país ainda mais desigual. E nos Estados Unidos em que as pessoas não têm saúde, mas é diferente, que morrem à porta dos hospitais... Sim. Bem, a pergunta é podia fazê-la para alguém americano, e morrem à porta dos hospitais e ainda assim tratam o pequeno sistema, a pequena aproximação à saúde como um comunismo. Mas é uma mentalidade muito diferente. Olha, a história do empreendedorismo, por exemplo, o empreendedorismo nos Estados Unidos é quase mais de esquerda, por exemplo. As escolhas que nós fazemos a cada momento, nós escolhemos os programas com os quais nos identificamos, a mensagem conta, a posição em assuntos particulares conta, às vezes coisas não têm a ver com a nossa posição na economia. Houve vários momentos nesta legislatura em que houve geometrias muito variáveis. O debate da eutanásia, por exemplo, a legalização da cannabis, enfim, a autodeterminação de género, e portanto tudo isso são matérias que não estão necessariamente ligadas ao sistema produtivo e económico e que contam. Mas isto não é nenhuma teoria da conspiração, há uma dominação ideológica, a ideologia neoliberal domina as sociedades contemporâneas ocidentais. Domina. E, portanto, quem defende a mensagem dominante está em vantagem, porque só tem que defender aquilo que os já conhecem e aquilo que lhes é dado de todos os lados. Mas eu não acho que seja a mensagem dominante, por acaso. Rapaz, tu vives numa economia de mercado capitalista. Bom, quer dizer, Portugal... Claro que é a mensagem dominante. Não, Portugal, se comparares com os Estados Unidos, é muito pouco capitalista. Se comparares com Cuba, é muito capitalista, não é? Depende... Não, Quer dizer, não é comunista, certo? Sim, o paradigma as estruturas... Mas estávamos a falar das ideias, atenção. Mas é que as ideias não são só aquilo que tu pões num programa eleitoral, as ideias são tudo, não é? Mas a ideologia é tudo. A esquerda, por exemplo, uma coisa engraçada, eu acho que até um equilíbrio saudável, é que tu tendes a ter o tecido produtivo dominado por pessoas mais de direita, quer dizer, acho que não é muito, não tem propriamente dados para isto, mas acho que não é grande exagero se o disser, mas, por exemplo, a opinião publicada tende a estar mais à esquerda, não é? E até vês isso nas redes sociais, vês isso até porque tens mais intelectuais de esquerda do que de direita, não é? O intelectual de direita é uma raridade, por exemplo. Ai, não sei nem que vais buscar essa ideia. Quando morreu o Vasco Garça Moura, por exemplo, eu lembro de ver uma reportagem que falavam disso. Olhaste para os comentários de televisão. Então, eu vou-te perguntar uma coisa. Porquê é que tu achas que, passados 4 anos da mais brutal austeridade, a austeridade é essa que é uma idiotice do ponto de vista económico, que só serviu para destruir, a austeridade venceu do ponto de vista ideológico? Achas que venceu? Como assim? Porque é que achas que o PSD foi o partido mais votado e o CDS nas eleições?
Foi o partido mais votado, mas não o que teve... A Aliança. Sim. PSD-CDS. Porquê? Naquelas eleições, mas vê agora os votos que tem. Repara, claro, então dá-me a tua explicação porque é que eles tiveram aquela votação naquele momento e agora têm esta. Epá, eu detesto esse tipo de achismos porque a pessoa não tem dados nenhuns para dizer isso. A minha interpretação tem um bocado que ver com uma espécie de recompensa por terem feito a chamada saída limpa. O que é que isso quer dizer? Atenção, mas porquê é que foram recompensados? Porque o que eles fizeram foi destruir o país. Atenção, podia ter sido muito pior. Ou seja, depende do que tu achas que qual era a tua alternativa? Atenção que eu concordo com parte da tua alternativa. Eu, em relação às políticas de austeridade... Não, eu não estou a dizer nada. Há um lado daquilo meio... Primeiro, há um enorme problema democrático ali. Como é que tu convences uma Europa e um país que a austeridade é a melhor solução? Imagina a carga brutal de ideologia que nos foi injetada pelas veias adentro, a dizer a culpa é vossa, viveram acima das possibilidades, é preciso sacrifícios, agora vamos ter que sofrer, vamos ter que penar. Nada disto... Mas tu, atenção, marido, calma uma coisa. Tinhas um problema de financiamento nos mercados internacionais, claro, independentemente da origem disso, mas tu podias sair do euro, não é? E não há nenhuma razão para isso justificar uma saída da austeridade. Não, isso, ou seja, uma coisa é o método para resolver o problema. Agora, existia um problema, ele foi resolvido por um método, e tu dir-me-ás, e eu, atenção, concordo parcialmente contigo, dizer, havia um método muito melhor... Eu só estou a perguntar uma coisa, como é que a União Europeia e o governo português convenceram os povos europeus que a austeridade era a saída da crise? Não convenceram todos. Certamente. Não convenceram todos. Mas convenceram. Sim. Convenceram com uma carga ideológica brutal. Brutal. Tu todos os dias tinhas na televisão comentadores, para quem acha que não há comentadores de direita, ideólogos de direita a enfiar para a veia das pessoas toda a narrativa da austeridade, das causas da crise, do estado que vivemos a ter e para forra, da irresponsabilidade de não sei o quê. As causas são muito mais estruturais que essas. E a economia europeia ia ter uma crise mais tarde ou mais cedo, é óbvio. Mas a austeridade e mercados livres são coisas diferentes. Estão correlacionadas, quem as defende, mas não são a mesma coisa, não é? Sei lá, o Medina Carreira, por exemplo, que passava a vida na televisão a insurgir-se contra os gastos do Estado. Não era propriamente um liberal... Não, por curiosidade, quando foi Ministro das Finanças, teve a sua boa dose de gastos. Mas isso... Foi o Ministro do PS, salvo erro, não foi? Não sei se do PS ou do Bloco Central. Eu acho que foi o Bloco Central, tenho certeza. Mas era da área do PS, ele, pelo menos originalmente. Não estou segura. Creio que sim, também não tenho a certeza. Mas pronto, não era de todo um ultraliberal, ou seja, as duas coisas não estão relacionadas. Mas desculpa, nós entretanto desviámos... Íamos sair da economia. Não, íamos sair da economia e íamos falar da questão da esquerda. Eu acho que isso é um puzzle. Eu lembro de ouvir uma coisa quando era miúdo, isto é, quando era mais novo e começava a interessar-me por estas matérias, e lembro de ouvir mais do que uma vez pessoas dizerem, amigos meus ou pessoas conhecidas, dizerem, de esquerda, e dizerem qualquer coisa deste género, que era um bocadinho inocente, não é? Eu admito que a pessoa depois queixa disso, mas é dizer aquela história de, é tão evidente que a razão está à esquerda, que no fundo quem não vê a coisa assim, ou está mal intencionado, ou é burro, ou está mal informado, não é? E isso era muito comum. E eu acho que a esquerda tem esse problema, verdadeiramente, não é? Estou a dizer isto agora, como é que eu dizer isto? Não para te provocar, mas porque acho mesmo que esse é eleitoralmente uma coisa que às vezes funciona mal, que transmite uma certa sobrançaria, não é? Um certo direito, às vezes ouve-se aquela crítica quase como se fosse um direito divino a governar, não é? Não é bem, porque quem se comportou como se tivesse esse direito divino, aliás, nós em Portugal temos 2 partidos que acham que têm o direito divino a governar, sim, com incursões por um terceiro. E portanto, eu não acho que seja a questão do direito divino a governar. Bom, quer dizer, esta é a minha opinião, naturalmente, mas eu acho que transmito um bocadinho... Eu tenho muita dificuldade em analisar isso assim. Agora, que eu acho... Porquê é que eu acho que isso existe? Tu tens desde os anos 70 Tu nos anos 70, quando tiveste o Reagan e a Thatcher, tiveste uma mudança sistémica e estrutural na organização do sistema capitalista. Tiveste o início do neoliberalismo. Foi aí que começou. A perda de poder dos sindicatos, a estagnação salarial, a finança, os mercados livres, a economia de mercado. Começou nos anos 70 desta forma. E ao longo destes anos, a esquerda, as desigualdades salariais, a estruturação do Estado Social, etc, etc. E ao longo destes anos a esquerda, mais variada a esquerda, ou seja, desde a esquerda mais radical à social-democracia tradicional, foi dizendo isto não vai funcionar, isto é um sistema de crise, isto é um sistema instável, isto é um sistema que não vai dar resposta, isto não... Quase até parecia-me um bocado arautos da desgraça. Sim. E a verdade é que este sistema está cheio de buracos.
Só que os seus promotores estão tão viciados nele e tão embrenhados dele que não o conseguem ver ou admitir. E, portanto, aquilo que parece a arrogância da esquerda, que tem sempre razão, acho a minha interpretação, depois cada partido terá a sua... Claro. O PCP tem a sua arrogância porque tem a sua idade, a sua história de clandestinidade, porque tem o seu passado. Por acaso, sim, acho o PC menos arrogante até. Talvez por esse passado, talvez por essa... Cada um terá a sua interpretação. Mas muitas vezes tem a ver com isso mesmo. Tem a ver com uma posição de quem acaba por estar muitas vezes a criticar porque está no papel de que não está a decidir as políticas, mas está a criticar as políticas que são feitas. E muitas vezes já agora com razão, deixa-me dizer-te, porque muitos disparates foram sendo feitos. Sim, imagino que o que não quer dizer que não possamos estar do outro lado ou que não possamos participar naquilo que está a ser feito. E, portanto, acho que é uma explicação possível. De resto, serão sempre estilos pessoais e às vezes são caricaturas que são feitas. Muitas vezes criou-se essa ideia da esquerda um bocado para descredibilizar também. E, portanto, enfim. Há outro aspecto que eu acho que causa também essa aparente puzzle que isso não seria possível, mas da esquerda não ganhar as eleições todas, que tem que ver, e nesse eu sou mais solidário, que tem que ver, isto no caso particular português, com uma certa aversão à mudança. Eu tenho esta teoria, que já não é a primeira vez que falo dela, sobretudo no caso português, mas acho que não é só no caso português. A esquerda tende a estabelecer o debate político. Ou seja, a esquerda é que traz a proposta para a mesa e estabelece aquilo que vai ser discutido em todas as matérias, seja de economia, seja de costumes, de tudo mais. Lá está, porque a altura da crise foi um bocadinho uma exceção nesse aspecto. E há uma certa aversão. Tu vês isso, por exemplo, com matérias de costumes é muito visível. E estão estes gajos outra vez. Não, agora querem mudar aquilo. Ou seja, em termos de costumes, por exemplo, o Bloco de Esquerda faz isso. Sim. Não é a esquerda. E a esquerda do PS, o PC não. Sim, o PC costuma falar com o CDS. Sim. E, portanto, todas as generalizações acabam muitas vezes por... neste caso... Sim, mas quem traz vem da esquerda, para todos os efeitos. Eu não estou a dizer que é toda a esquerda, estou a dizer que vem de lá, não vem da... Porque isto é uma crítica, Mariana. Isto estou a identificar um sintoma. Vamos colocar as coisas de outra forma. Sim. Tu tens a esquerda progressista e tens os conservadores. Os conservadores querem conservar. É o que fazem, conservam as coisas. E, portanto, é isso que existe. E no caso dos costumes, esta diferença nota-se muito entre os progressistas, quem quer sempre avançar em mais direitos, em mais liberdades, em novas formas de organização da sociedade, e quem está muito preso a modelos de passados, à manutenção da ordem como ela é, da vida como a conhecemos. Mas como é que tu vês esse conservadorismo do PC, por exemplo? O PCP é um partido conservador. Conservador por ter um modelo que, quer dizer, dependendo de onde quer que o queremos situar, situava no século XIX ou na primeira metade do século XX. Não tem a ver com o século XIX ou século XX, e muito menos se pode estender essa análise a todos os aspectos de política que o PCP propõe. Mas no campo, por exemplo, das liberdades individuais, sim, o PCP é um partido conservador. Nunca verás o PCP... Aliás, ainda hoje, não posso dizer hoje porque isto vai passar no outro dia qualquer, mas ainda hoje... Um certo dia, uma vez, há muito, muito, muito tempo, no Parlamento, votou-se a legalização da cannabis para consumo e tu tens o PCP a fazer um discurso que difere muito pouco do discurso do CDS. E o mesmo se repetiu na eutanásia. E o mesmo se repetiu em muitos casos e foi preciso muito tempo para conseguir que o PCP mudasse a posição relativamente ao casamento, entre pessoas do mesmo sexo, à adoção. Sim, foi um bocado a contragosto, sim. Sempre resistiu muito a essa mudança social. Porque, ou seja, tu vês isso como fazendo parte de uma mundividência que... Eu não consigo fazer essa análise, falha minha. Acho que reflete um conservadorismo na forma como o PCP vê a sociedade. Acho que isso é factual. Sim. Factual. Claro que sim. Claro mas que não vou muito mais longe na minha análise. Sim, e tu enquanto não só pessoa de esquerda, mas enquanto agente política, tu és sensível a essa, como é que eu dizer, essa aversão à mudança da parte do eleitor, ou seja, a noção de que, independentemente de haver uma série de mudanças sociais que a pessoa acha que são boas, pode haver constrangimento em termos de timing.
Ou seja, se nós formos demasiado apressados nelas, podemos estar a... Como é lógico, não é? Quer dizer, as sociedades têm os seus tempos, têm as suas maiorias, os seus momentos. Mudar a sociedade é isso mesmo, não é? São coisas dinâmicas. E as maiorias de hoje não são as maiorias da amanhã. Sim. Eu lembro-me quando começou a crise, nós na altura, desde o início, tivemos uma denúncia muito forte das políticas de austeridade e sobre a necessidade de reestruturação da dívida. Caloteiros, não querem pagar a dívida e não querem ajustar as contas públicas. Passado 10 anos, tu tens dos maiores economistas mundiais a dizer, se calhar uma reestruturação da dívida teria sido uma forma bem melhor de lidar com a crise e a austeridade se calhar foi um disparate. Está a falar do Krugman? Com 8 pernas. Não só o Krugman, o Stiglitz, tu tens tipos como o Bernanke Mas era aquilo que eu dizia há um bocadinho. Como o Larry Summers a dizer isto é um problema de procura, a austeridade foi um disparate. Claro, e era aquilo que eu dizia há um bocadinho, quer dizer, e aliás, acho que esta conversa, se puder servir para alguma coisa, eu acho que era útil que servisse para isso, para quem nos ouve, porque uma coisa é a política tem esse defeito de um lado e do outro, e acho que eu adoraria que Portugal fosse diferente, mas reconheço que é difícil e não há uma parte que seja mais do que a outra, tende a ser muito, muito linear, quer dizer, tu estás é só em Portugal que a política se faz. Não, atenção, não estou a dizer que é. A política está sempre muito refém de imediatismos e de bipolarização. E de manteres uma espécie de coerência, não é? Tens um tempo de antena limitado, não podes estar propriamente... E que muitas vezes só passam aquilo que querem passar, né? A tua mensagem sempre passa na totalidade. Por exemplo, tu tens um debate em qualquer lado, em que expões os teus argumentos e dizes, eu nisto acho bem, nisto acho mal, aqui disse muito bem, aqui não sei o quê, aqui estou próximo, aqui estou longe. O jornalista que edita esse debate provavelmente vai tirar uma frase de um e uma frase do outro, então todos a bater uns nos outros. Mas o debate se calhar não foi bem assim, se calhar foi um bocadinho mais construtivo. Até porque os extremos neste sentido das declarações chamam mais a atenção. Claro, não é? E portanto também se cria uma ideia de sensacionalismo e de permanente conflito. Às vezes existe muita cooperação também, não é? Sim, claro. E neste caso da crise e tudo que rodeou a crise, não quer dizer que as pessoas tivessem necessariamente razão no que diziam, mas havia a heterogeneidade de posições fora da política era muito maior do que dentro. Tinhas uma série de economistas a ter visões que pelo menos não eram iguais. Começou a ser, mas em Portugal houve uma grande legitimação. E o Krugman é um economista de esquerda nos Estados Unidos. Para Portugal eu tenho um bocado de dificuldade de o qualificar como um economista de esquerda. Não é um economista de esquerda. O Krugman não é um economista de esquerda. Para os Estados Unidos é. Mas ele tem um livro chamado Conscience of a Liberal. Portanto, ele é um economista de esquerda. Liberal no sentido americano. Mas percebes? É que está tudo muito deturpado. Mas não acho que seja. Eu não acho que mas não tem só a ver com o facto de ser economista de esquerda ou não. Repara, os economistas dos Estados Unidos não compreendem a ideia da austeridade. Acham que é uma automutilação desnecessária. E acho que quase todos os economistas, tanto de direito como de esquerda, provavelmente vão dizer isto. A austeridade, que história é essa? A austeridade é um produto local da União Europeia e do FMI, que adora impô-la a tantos países quanto pode. Sim, e é preciso dizer também, havia ali um problema político independentemente do problema económico, não é? Quer dizer, como se viu na Grécia, não é? Ou seja, a Grécia... Eu acho que havia um problema político, foi o Banco Central Europeu ter chantageado a Grécia e um governo democraticamente eleito. Claro, mas não é económico. Vocês acham que há um problema político maior que a democracia? Não, mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, tu tinhas independentemente da questão económica, se devia ou não ter austeridade, tinhas ali um problema político a resolver, não é? E a Grécia tentou ir contra ele e não conseguiu. E a meu ver, até em muitos aspectos muito maltratado. Vivemos numa grande democracia. Eu gosto muito do Varoufakis, que era um tipo que era mais ou menos detestado. Contrariamente a... Olha... A sério? Querias uma opinião pessoal. Então vamos acabar da melhor maneira. Querias uma opinião pessoal. Não, eu percebo a importância do Varoufakis e acompanhei o processo grego com muita esperança e muito perto. Eu fazia parte daquele grupo de ingênuos e disse-o em público e, portanto, também já fiz esse meia-culpa, que achava que as instituições europeias, quando confrontadas com um governo democrático e soberano e democraticamente legitimado, iriam ceder. Nunca achei que a chantagem chegasse a estes níveis e eu própria fiquei chocada com o que se passou. E nunca mais consegui olhar para a Europa da mesma forma, para as instituições europeias da mesma forma. Mas, independentemente desta análise, por acaso nunca achei que o estilo, que a tática do Varoufakis fosse a melhor. Nunca foi, a tática, sim. Nunca foi uma figura... ou seja, percebo a sua importância política naquele momento, tampouco discordo das ideias dele,
vibrei com a coisa, mas sou muito crítica da figura. Eu acho um tipo ultra inteligente, por isso é que eu sou um bocado sou um bocado sensível a esses aspectos e sempre eu achei um tipo ultra inteligente, embora fosse um bocadinho leviano em algumas coisas, mas pode, quer dizer, tu ali tinhas um grande problema o processo estava todo mal construído de início e tu tinhas o problema de que, para todos os efeitos, a Merkel era eleita e seria eleita, ou viria a ser eleita se voltasse a candidatar, pelos eleitores alemães, não é? Claro. É um problema que não é direita nem de esquerda, é um problema de arquitetura daquilo desde o início. Mas enfim, bom, vamos terminar e vou-te pedir Olha, eu ia-te fazer uma pergunta no final, quase que me respondeste, ia-te perguntar se tinhas alguma coisa em que não te sentisses de esquerda. Se calhar é não ser grande fã do Varoufakis. Calma aí. Eu, como te disse, não estou a justificar, eu não gosto do estilo de Varoufakis, mas é óbvio que apoiei o governo e a sua... E que pena, eu achei que tu fosse espera, eu tenho outras coisas em que não me sinto de esquerda. Não, sabes que muitas vezes acham que isto é tudo uma cartilha que a gente engole e... Por isso é que eu acho esta pergunta gira nesse aspecto, porque... Mas não é uma forma de estar na vida, sim. Não há... Eu penso assim, esta é a minha estrutura de pensamento, eu aprendi a olhar o mundo assim, e isso não faz com que eu concorde sempre com tudo, mas eu tenho a minha análise, eu tenho a minha grelha de análise com que olho o mundo. Mas há alguma coisa nessa grelha que não intercepte completamente a... É muito difícil dizer-te... Imagina que é difícil de repente, entre outras coisas. Dizer, o que não quer dizer que em casos concretos não posso concordar mais com uma postura ou com outra postura, ou não tento compreender o outro lado, e não tento ver e ouvir e compreender os diferentes lados da balança, mas eu tenho... A minha grelha é muito bem definida e, portanto, eu não tenho as respostas à partida, mas a minha grelha é sempre a mesma. Portanto, é provável que eu chegue a conclusões com base na minha grelha de análise que vão ser relativamente enquadradas naquilo que irias denominar de esquerda, mas não tenho uma cartilha na minha mesa de cabeceira que o meu partido me entregou, sim, que eu leio todas as manhãs com as posições que tomo. É a minha forma de ver o mundo. Esta pergunta é mais difícil de responder a alguém de esquerda. Há aquela frase, não sei se conheces, costuma-se dizer que a direita procura convertidos e a esquerda procura heréticos. Não sei se conhece essa frase. Não conhecia. É um bocadinho verdade, não é? Mas enfim, livro. Procura convertidos. Eu nunca me lembro de livros e não me lembro de mais nenhum a não ser este. Talvez seja adequado ao momento em que vivemos. Por acaso são 2 livros engraçados sobre 2 antípodas. Não sei se eram antípodas. Há um livro chamado As Benevolentes, que é um livro nada levezinho, nem em tamanho, nem em profundidade, que é um livro, para quem já ouviu, é um livro vermelho, assim, grosso e grande, que é escrito por um francês, Jonathan Littell, e que fala basicamente... O livro As Benevolentes é a história de um soldado e membro do exército, das SS, do exército nazi. Sim. E que conta, para além da história pessoal dele, conta toda a passagem dele ao longo da Segunda Guerra pelas diferentes frentes do exército nazi. O tipo é um soldado raso, ou um soldado com pouco poder, depois vai para um campo de concentração planear, é o tipo que planeia como é que nós minimizamos os recursos que precisamos para matar os judeus, portanto, como é que se mata mais judeus, é a produtividade no fundo, como é que se mata mais judeus com menos recursos, dirige um campo de concentração, está na frente de batalha com os russos. E é um livro pesado, historicamente muito bem fundamentado, muito, muito bem escrito, que tem uma mensagem por trás que é sobre a banalidade do mal. Ou seja, como é que tu olhas para aquele homem e até te relacionas com ele. Ou seja, é um homem, é um ser humano, é uma pessoa com sentimentos que até nem sempre concordou com aquilo que estava a ser feito, mas a verdade é que ele estava dentro da engrenagem que estava a produzir aquilo, que estava a matar aquelas pessoas, que estava... Como é que tu consegues criar um regime de alienação tão grande em que tu banalizas este nível de... Sim. É só uma peça na engrenagem, não era aquela coisa... De maldade, ou seja, como é que tu aprendes a olhar para isto como se nada fosse, como se fosse... E eu acho que nós temos que estar muito atentos, porque na sociedade torna-se muito fácil perder o pé. E muitas vezes achamos, tudo bem, mas são os ciganos, ou são os não sei quê, ou é com os pretos, ou é com os imigrantes, ou é com aqueles... árabes, que são todos uns terroristas. É porque é uma explicação simples. E quando tu dás por ti, estás a deixar que se prendam pessoas inocentes, ou estás a deixar que se abuse do poder em nome dessas tais ideias, e elas acabam invariavelmente em regimes absolutistas. E, curiosamente, e para que não digam que eu não tenho uma visão abrangente da literatura, o pai
deste Jonathan, escreveu um livro muito bom que se chama Epigrama de Stalin, que é um livro sobre a loucura do stalinismo e a perseguição que o stalinismo fez. É um bocadinho a oposição, embora com características muito diferentes. Atenção, muito diferentes. Não vamos comparar uma coisa com a outra, mas a oposição que o Stalin fez a todo o grupo intelectual livre, bem, para além da oposição que fez a muitas outras pessoas que não pensavam como ele e que enviou para campos de trabalho forçado. E, portanto, é a luta dos intelectuais livres com o regime de Stalin e com a sua violência. Tu achas que não é comparável pelas consequências ou pelos requintes de malvadez que... Não, porque eu acho que nós não... Nenhum regime é comparável. Nenhum regime é comparável. E se nós os quisermos comparar, estamos a abdicar de um conjunto de análises. De nuances. Não, mas parecia-me que estavas a dizer que não era comparável no sentido de ser menos mau. Estavas a dizer no sentido de ser diferente, certo? Tudo bem. Eu não quero comparar. Não é comparável porque eu acho que nós não podemos comparar o que é mau e o que é pior entre um genocídio em massa de judeus, homossexuais e pessoas com deficiência e um regime de total supressão da liberdade e de censura e de envio de pessoas para campos de concentração. Sim, para os gulags, não é? Por razões de liberdade política. E, portanto, são os dois muito maus. Não quero ser chamada a compará-los porque acho que são incomparáveis. Pareceu-me que estavas a dizer que um era menos mau do que o outro. Estás a dizer que são diferentes. O que eu queria evitar era precisamente isso. O que eu queria evitar é que fosse visto como um contraponto do outro, como se o stalinismo fosse o nazismo da Rússia. Acho que os países não têm histórias comparáveis, não é possível, e não quero, e não quis fazer essa comparação. Tive medo que parecesse uma comparação, por isso é que disse não são comparáveis. Certo. Okay. Tá bom. Olha, obrigado por teres vindo. Nada, obrigada eu. Espero que tenhas gostado desta troca de ideias. Obrigada pela oportunidade. Gostaram deste episódio? Se encontram valor no 45 graus, existem várias formas de contribuir para a continuidade deste projeto. Podem avaliá-lo na aplicação que utilizam, seja ela o iTunes, Spotify, Stitcher ou outra, e podem também partilhá-lo com amigos e comentá-lo nas vossas páginas ou redes sociais. Se acharem mesmo que merece e puderem fazê-lo, podem ainda tornar-se mecenas deste podcast através do Patreon ou do PayPal. Com esse apoio estão a contribuir para a viabilidade deste projeto, que passa a ser também um bocadinho vosso. Para além disso, obtêm em troca vários benefícios, como por exemplo o acesso ao backstage do podcast e também a possibilidade de sugerir perguntas aos convidados. No fim do dia, já se sabe, são os ouvintes que tornam possível um projeto destes. Ouvintes como Gustavo Pimenta, João Vitor Baltazar, Salvador Cunha, Ana Mateus, Ricardo Santos, Nelson Teodoro, Paulo Ferreira e Duarte Dória, entre outros mecenas, a quem agradeço e cujos nomes podem encontrar na descrição deste episódio. Até à próxima!